Olá, querido irmão, que a graça e a paz do Senhor esteja com você no dia de hoje. Nós estamos dando sequência ao nosso treinamento no GAN e hoje nós estaremos falando sobre planejamento estratégico no GAN. Planejamento hoje para servir melhor amanhã. O texto bíblico que eu tenho para esse tempo é: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluí-las? Está registrado em Lucas, capítulo 14, verso de número 28. Toda organização que deseja crescer de forma saudável precisa de planejamento. Isso também é verdade para o ministério cristão. O planejamento ele não substitui a dependência de Deus, mas ele demonstra responsabilidade diante da missão que o Senhor confiou à igreja. No GAN, um planejamento estratégico evita improvisos, fortalece a unidade da igreja e permite que mais homens de Deus sejam alcançados pelos discipulados. Mas o que é um planejamento estratégico? Planejamento estratégico é o processo de definir objetivos, estabelecer prioridades, organizar ações para alcançar uma visão a longo prazo. No contexto do GAN, significa responder às perguntas como: onde queremos chegar? O que Deus deseja realizar por meio do grupo? Quais são as ações que precisamos desenvolver? Quem será responsável por cada atividade? Quando cada programação vai acontecer? Existem pelo menos 3 fatores que enfraquecem a organização e enfraquece quando nós não temos um planejamento estratégico. O primeiro deles é a falta de calendário. Sem calendário, as atividades acontecem apenas quando alguém lembra ou quando tem disponibilidade. Quais são as consequências de uma falta de calendário? Baixa participação, conflito com outras programações, desorganização e a perda da credibilidade. Tudo que deve ser feito com decência e ordem. O segundo aspecto da falta de planejamento que enfraquece a organização é o isolamento. É quando cada liderança trabalha sozinha. O ministério ele vai perdendo a força assim. Ninguém é uma ilha, não dá para trabalhar sozinho. Isolamento gera falta de comunicação, uma duplicação dos esforços, a gente tem que trabalhar 2 vezes mais, gera pouca cooperação e um grande desânimo. A Bíblia ensina e fala da importância do trabalho em equipe. Em Eclesiastes 4, de 9 a 10, diz que é melhor serem 2 do que 1. Um terceiro aspecto é a falta de planejamento das reuniões. Reunião sem propósito desperdiça tempo. Toda reunião ela deve responder pelo menos 5 perguntas. Qual que é o objetivo? Quem vai participar? Quais são as decisões que precisam ser tomadas? Quais tarefas serão distribuídas? Qual que será o próximo passo? Pastor, como construir um planejamento estratégico, um calendário estratégico, pensando e considerando aqui o nosso contexto, o contexto do GAN? O primeiro passo é planejar um ano inteiro. Marque todas as reuniões de janeiro a dezembro. Inclua quais são as reuniões mensais, os congressos, tem algum acampamento, evangelismo, intercâmbio, treinamento, data comemorativa, assim todos conseguem se organizar. Este é o primeiro passo. O segundo passo é definir quais são as grandes ações. Escolha pelo menos 3 ou 4 eventos estratégicos durante um ano. Um congresso, um grande evangelismo, uma missão de férias, um retiro espiritual, um intercâmbio missionário, que esses eventos eles devem ser preparados com antecedência. Esse é o segundo passo. E o terceiro passo, pastor, é cumprir o planejamento. É executar aquilo que foi planejado. O planejamento só produz resultado quando ele é executado. Não basta fazer um calendário bonito. Você precisa cumprir datas. É preciso avaliar os resultados. Fazer ajustes quando necessário. Quando nós nos planejamos, existem benefícios. Quando o GAN se planeja, aumenta a participação de pessoas, reduz os conflitos de agenda,
fortalece a liderança, melhora a comunicação, prepara novos líderes e alcança mais pessoas para Cristo. Uma ferramenta muito efetiva na prática do planejamento é os 5 Ws e 1 H. Antes de cada atividade, nós precisamos responder as perguntas: o que? O que deve ser feito? Isso trata da atividade. Por que deve ser feito? Isso nos remete ao objetivo. Quando deve ser feito? Qual a data que deve ser feito? Qual é o local onde deve ser feito? Quem será o responsável pela ação, por cada ação que for executada? Como nós estaremos desenvolvendo essas ações? E quanto custa cada uma dessas ações? Essa é uma ferramenta, é claro que existem muitas outras, mas esse é um método simples que nos ajuda a organizar em qualquer missão, em qualquer organização, qualquer programação. Jesus nunca trabalhou de maneira improvisada. Ele é o nosso maior exemplo de planejamento estratégico, porque ele escolheu discípulos, ele estabeleceu prioridades, ele enviou equipes, ele preparou líderes e ele deixou uma missão clara para ser cumprida. Planejar é um ato de boa administração dos recursos que Deus coloca nas nossas mãos. O Espírito Santo dirige a igreja, mas ele também nos chama à disciplina, nos chama à ordem, nos chama à decência. O GAN não pode depender apenas de entusiasmo, mas de direção, de orientação, organização e compromisso. Um calendário bem feito, bem elaborado, reuniões produtivas, uma liderança unida, transformam ideias em ações e ações em vidas alcançadas pelo Evangelho. Grave isso no seu coração. Quem planeja com sabedoria, serve com excelência. Quem improvisa constantemente, limita o impacto da missão. Espero poder ter contribuído com você nesses minutos que nós temos aqui de treinamento no GAN, no Grupo de Ação Missionária. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida em nome de Jesus e até o nosso próximo encontro.